Bom, aqui a gente falou em relação à água enquanto componente, né, dos órgãos, né, de determinadas porções do corpo. E aqui, de uma maneira geral, a gente vai ver os componentes do nosso organismo onde a água está presente, né, mas não no sentido dos órgãos, sim no sentido de fluidos, né? O que a gente tem no nosso corpo que tem água na composição e que é extremamente importante para a gente, né? Então, o sangue, que a gente tanto falou, com plasma, né? Aqui essa parte líquida superior é o plasma, tá? Vocês vão ver em coleta que existe uma diferença quando a gente denomina plasma e soro, e isso tem a ver com a forma de coleta, tá? Esse, quando se é denominado soro, não tem a ver com o soro fisiológico, tá? É o soro sanguíneo, que é por isso que alguns exames são chamados de sorologias, tem a ver com a forma de coleta, né? E com a ausência de um determinado componente que é chamado de fibrinogênio, tá? Que não vai estar presente nas amostras de soro. Nessas amostras de plasma, né, ele está presente sim. Então, no plasma como transporte de nutrientes, na linfa, né, no sistema linfático, trazendo os resíduos, né, de atividade metabólica, na urina, né, para eliminação de resíduos, de toxinas. Aqui vocês vejam até pela foto que a gente tem uma urina, né, com a cor bastante intensa, né, a cor da urina indica, né, grau de hidratação do organismo, né, pode indicar, por exemplo, excesso de algumas substâncias, pode indicar infecções e outras coisas mais. Nas fezes, que a gente já comentou, né, se existe uma eliminação muito grande de água, a gente tem eventos de diarreia, mas se existe pouca eliminação, a pessoa sofre de prisão de ventre, né? Então, esse balanço aí do quanto vai ser eliminado das fezes é o que regula o trânsito intestinal. O líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica as articulações, né? Faz com que a gente tenha uma boa atividade dessas articulações importantes. Líquido cefalorraquidiano, que é chamado também de LCR ou de líquor, né? Esse líquido ele vem aqui, ó, também chamado de fluido cérebro-espinhal, que ele faz esse caminho, ó, sistema nervoso central, né? Então ele pega tanto a parte do encéfalo quanto a da medula espinhal. Só para a gente lembrar, existe uma diferença de medula espinhal e medula óssea, tá? A medula óssea é que está presente principalmente nos ossos longos, né, responsável pela produção de células de sangue, e a medula espinhal é do sistema nervoso central, tá? Então aqui a gente tem essa água, né, o componente desse líquido, fazendo a limpeza, fazendo o fluxo de nutrientes, né? E muitas vezes esse líquido é colhido para avaliar quadros de infecção, no caso de meningites, por exemplo, né? Então ele serve também para diagnóstico laboratorial, assim como as amostras que a gente viu aqui em cima. O líquido sinovial, eu até esqueci de falar, né, mas ele também pode ser utilizado, né, a drenagem dele pode ser avaliada também, né, em quadros de processos inflamatórios, né, quando ele se acumula nessas articulações, a pessoa fica com edema, né, fica com inchaço. O pessoal chamava antigamente de tirar água do joelho, né, não só no joelho, em qualquer lugar que existe articulação isso pode acontecer, ok? Então aqui são amostras que a gente pode analisar em laboratório. No suor a gente já falou, né, na função de regulação de temperatura, componente das lágrimas, né, que são secreções que vão estar ali lubrificando os nossos olhos, evita o ressecamento, né, protegem também a lágrima, além da água, ela tem sais minerais que vão ajudar aqui na limpeza. O esperma, né, ele tem água na composição também para facilitar o deslocamento dos espermatozoides. Leite materno, tá? Então, em situações específicas, né, o leite materno ele pode ter mais ou menos água dependendo da fase em que esse leite materno está e da quantidade em que ele está sendo produzido, tá? Líquido amniótico, né? Nesse caso, o líquido, né, o que fica na bolsa amniótica, é o responsável aqui pela proteção do bebê durante todo o período de desenvolvimento dele. Muco, nesse caso aqui é um muco cervical, mas qualquer muco no nosso organismo tem água na composição, tá? Saliva, escarro, escarro que pode ser utilizado para avaliação diagnóstica de alguns quadros infecciosos, tá, gente?